Bom, a reflexão que eu quero trazer hoje vai falar sobre o testemunhar de Jesus. Como é que nós temos testemunhado de Jesus? Em todos os sentidos, né? Para que as pessoas lá fora possam ver, através de nós, a pessoa de Jesus, como também, diante das adversidades da qual nós temos vivido, como é que nós temos enfrentado, como é que nós temos nos portado diante dessas adversidades? Qual o testemunho que nós temos dado? Então, é sobre isso aí, e isso cabe uma pergunta para nós, que como é que nós temos testemunhado de Jesus? Essa é a pergunta, né? Como é que nós temos testemunhado de Jesus? Isso não precisa me responder, que você responda para você mesmo diante daquilo que o Senhor espera de nós e como nós estamos vivendo. Bom, essa reflexão nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 e diante. Amém? Porque sentados, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que é que você quer que eu faça? Senhor, que eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a sua visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Deus maravilhoso, Deus de graça, poder, honra, louvor, glorificado, Senhor, e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, te pedir nesta hora que fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, e no nome de Jesus, ó Pai, promove no nosso coração uma mudança através daquilo que o Senhor irá nos falar. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Essa história ela é bem conhecida. Aqui na minha Bíblia, ela não fala, mas em outras passagens, né, talvez na sua versão, ela fala sobre o cego de Jericó, de Bartimeu, vai falar sobre Bartimeu aqui, o cego de Jericó. E essa história é bem conhecida nossa, acerca do que aconteceu. Jesus estava ali passando, né, aproximando-se de Jericó, e esse homem estava ali sentado à beira do caminho, quando viu aquele murmurinho, aquela multidão passando, e ele, sem ter a visão, né, perguntou: o que é que está passando? O que é que está acontecendo? Né? É Jesus que está passando, é Jesus. E nessa mesma hora, ele se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pedindo para que Jesus intervisse em seu favor, para que ele recuperasse a visão.
E aquelas pessoas que iam adiante tentaram fazer com que ele ficasse quieto, para não perturbar ali o mestre, né, que ia passando. Mas Jesus parou e mandou que fosse chamar, trazer aquele homem até a sua presença e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Né? E ele disse: que eu volte a ver, que eu veja. Né? E assim Jesus disse: você tem a sua visão recuperada, a sua fé o curou. E imediatamente aquele homem ficou com a sua visão recuperada, e o povo, percebendo isso, testemunhando isso, louvava a Deus por aquilo que eles estavam testemunhando ali. Eu quero focar aqui no versículo de número 38, que quando esse homem viu que, tomou conhecimento que era Jesus que estava passando ali, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E eu vejo que esse homem, ele não quis deixar passar essa oportunidade. Ele se aproveitou dessa oportunidade que Jesus estava ali próximo ali e se pôs a clamar pelo Senhor Jesus para que ele fosse curado. E eu vejo que diante do momento que nós estamos passando, da vida que nós estamos tendo, são tantas coisas ruins, como eu falei, né? Eu estava aqui essa manhã, aqui na Confiança, aqui em cima, oferecendo o projeto Bom Dia Trabalhador, e eu conversava com a gerente desse empreendimento aqui do lado, e quando ela me viu entrar na sala dela, que fica lá em cima, isolada, fechada, né? Ela pensou assim: pastor, pelo amor de Deus, que honra poder receber o senhor aqui, mas eu fico imaginando, o que foi que eu fiz para o senhor vir aqui? O que foi que eu fiz para o senhor vir aqui? O senhor é meu vizinho, o senhor veio reclamar de alguma coisa? Eu digo: não, eu vim trazer um projeto aqui, né? Aí ela disse: pois é, poxa, que bom, né? Eu vi isso aqui e tal. Eu digo: pois é, nesses últimos dias nós temos recebido tantas notícias ruins, toda hora, né? E eu falava um dia desse aqui, quem imaginava que um dia desse a gente fosse enfrentar a questão do Covid? Quem imaginava que agora estourasse uma guerra e nós estamos na iminência, à beira de praticamente uma terceira guerra mundial, com armas nucleares e tudo mais, ameaçando praticamente a humanidade? Que coisa, né? Ao terminar praticamente a pandemia, veio uma questão de uma virose, onde todo mundo foi contaminado praticamente, foi atingido por essa questão de vírus. Tem tanta coisa, né? Sem contar as coisas que vai acontecer no nosso meio, famílias se dilacerando, filhos que se desviam, e tantas coisas ruins, negócios que estão sendo ameaçados de fechar, e é muita coisa, é muito problema, é muita coisa ruim, né? Então, eu vejo, diante dessa palavra, e diante disso que aconteceu com esse homem, com Bartimeu aqui, que nós não podemos perder as oportunidades da vida. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 diz: tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? Os dias são maus. Se nós vivemos em dias que são maus, nós temos que aproveitar o máximo as oportunidades para a gente tentar se desviar dessas situações difíceis. Nós temos vários coaches e várias pessoas que trazem palavras de fortalecimento, nesse entendimento de palestras motivacionais e tudo mais. Eles falam que em momentos difíceis que nós temos que procurar as oportunidades. Tem uma frase do Silvio Santos, que eu não sei ao certo como é que é a frase toda, o pronunciamento que ele fez, mas ele diz assim: olha, enquanto uns choram, outros vendem lenço para quem está chorando. Nós temos que aproveitar as oportunidades.
né? Nós temos que aproveitar as oportunidades. E eu vejo aqui, na atitude desse homem, que ele não deixou passar essa oportunidade. E pelas palavras que nós lemos aqui, ele já sabia quem era Jesus. Ele já sabia quem era Jesus, e ele sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo. Porque quando ele ouve aquele murmurinho todinho, aquele pessoal todinho passando por ali, ele pergunta: o que está acontecendo? É Jesus que está passando, né? E ele se bota de pé a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem não deixou passar a sua oportunidade, porque ele queria ser curado. E diante das nossas fragilidades também, nós não podemos deixar passar as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades. Porque nas oportunidades, né, nós temos a possibilidade de crescermos. Quando nós temos a oportunidade de vir a um culto como esse, a um culto de escola bíblica dominical, a um culto de domingo à noite, ou seja lá qual for o momento de reunião, o discipulado ou a reunião das organizações, nós temos a oportunidade de ouvir uma reflexão, seja lá de quem for, através de quem for, entendeu? E nessa oportunidade, nós podemos crescer como cristãos. Nós podemos aprender, quando nós não deixamos as oportunidades passar. Nós temos a oportunidade de aprender. E hoje, quantos de nós podemos bater no peito com alegria e dizer assim: eu conheço a palavra do Senhor, e eu me alegro em ler e reler a palavra do Senhor. Há uma estatística muito antiga, mas muito antiga assim, que tem muito tempo essa estatística, que diz que 80% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Eu imagino, se pastores não leram a Bíblia toda, imagine as ovelhas, né? Imagine as ovelhas. Então, nós não podemos perder a oportunidade, de repente, por algum motivo: eu não vou no culto hoje, eu prefiro ficar em casa, né? Eu estava meditando acerca disso, ao trabalhar nessa mensagem, né? E eu lembrava daquela palavra de domingo de manhã que eu falei aqui, quando Elias clamou ao Senhor. Aliás, Deus já havia falado que ia trazer chuva de novo, depois de 3 anos e meio sem chuva ali naquela região, passando fome e tudo mais, né? Deus já havia falado que ia trazer chuva, e depois do profeta Elias tomar conhecimento disso, ele se colocou a orar, se dobrou no chão com a cabeça entre as pernas, e clamava ao Senhor, e falava para o seu ajudante: olhe lá adiante, lá no rumo do mar, vê se tem alguma nuvem. Não tem. Na 7ª vez, ele disse: tem uma nuvenzinha do tamanho de na palma de um homem, lá longe. Parece que nós somos seguidores de Elias, que vemos uma nuvem lá longe. Vai chover hoje, eu não vou para a igreja. Não vai chover hoje, eu não vou para a igreja. Por que você não veio na igreja hoje, meu irmão? Pastor, eu estava com a minha unha encravada, não deu para ir. Não deu para ir, pastor. Estava com a minha unha encravada, e o que aconteceu? Por que você não foi na igreja hoje? Porque eu não quis, né? Nós não podemos perder as oportunidades, né, de estar na presença do Senhor, de saber que nós temos oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, porque quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, nós conseguimos enxergar
o desconhecido. Por quê? Porque a palavra do Senhor traz luz, eu entendo que traz luz, mostrando para nós a coisa certa e mostrando para nós o que está errado. E às vezes nós corremos o risco de viver situações que nós achamos que está certo e vamos vivendo, e vamos vivendo, e vamos vivendo, e quando de repente a gente ouve isso, olha, pela palavra, você está errado. Somos iluminados, nos mostrando situações, pecados, né? E isso é louvável a Deus. E isso acontece quando nós não deixamos passar as oportunidades. Está certo que tem situações que não tem jeito, né? Eu queria ir, mas não teve jeito. Mas a gente não perde a oportunidade de, em casa, refletir na palavra do Senhor. Quantos de nós, juntamente com a nossa família, podemos meditar na palavra do Senhor, né? Quantos de nós, de procurar conhecer e saber mais ainda. Quando nós lemos a palavra do Senhor uma vez, nós temos um entendimento, talvez raso, e quando nós procuramos ler e reler, e se possível em versões diferentes, nós vamos tomando conhecimento com mais clareza daquilo que Deus quer. Acontece comigo também. Um dia desse eu estava lendo aqui, até estava falando para o Antônio, meditando num texto de noite, marquei aqui na minha Bíblia, coloquei uma interrogação do lado. O que aquele versículo queria falar para mim? Né? E eu, 1h30 da manhã, só fui sossegar depois que eu consegui entender aquele versículo. Era algo estranho, assim, contraditório, assim, acerca da palavra do Senhor. Né? E de onde eu só descansei depois que eu fui saber o significado daquele versículo. A palavra do Senhor ilumina os pontos cegos da nossa vida, mostram pecados, nos mostram o caminho. A palavra do Senhor, ela nos fortalece, porque a Bíblia diz, né, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos, quando nós não meditamos, quando nós não buscamos ler a palavra do Senhor, nós nos enfraquecemos, né? Nós somos alvo fácil na mão do inimigo, porque a nossa carne passa a tomar a frente e nos dominar, e aí, aguente as consequências depois. Quando nós não perdemos as oportunidades, nós promovemos no nosso viver mudanças significativas da vontade de Deus para nós. Nós crescemos, nos transformamos e passamos a nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Quando essas mudanças acontecem, porque as escamas vão caindo, as mazelas vão ficando pelo caminho, ao ponto que eu vou conhecendo a palavra de Deus, né? Não podemos de maneira nenhuma deixar passar as oportunidades. As oportunidades, elas não vêm para nós também por acaso, de maneira nenhuma. Deus conhece a nossa necessidade, Deus conhece a nossa fragilidade, e a palavra de Deus diz que o Senhor não dispensa um coração contrito, um espírito abatido, um coração contrito. Deus não dispensa. Deus não dispensa. Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe daquilo que nós precisamos. E eu creio no nome de Jesus, que diante da nossa necessidade, quando o nosso coração se volta para Deus e nós esperamos e confiamos nele, né? Ora, na hora certa, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele entra com providência para que nós sejamos supridos de nossas necessidades. Eu gosto muito daquele versículo de Romanos 8:28,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós passamos por vales difíceis, nós não entendemos. Mas quando a gente sai lá na frente, é que a gente vai entender o propósito de Deus. Né? E ele se cumpre no nosso viver quando Deus nos aperfeiçoa mais ainda. E ao saber que as oportunidades, elas não vêm por acaso no nosso viver, elas têm um propósito, né? Tem um propósito, não é por acaso, nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, porque quando nós desperdiçamos as oportunidades de Deus na nossa vida, nós revelamos as nossas prioridades. Se nós não estamos interessados nas oportunidades de Deus, mesmo que elas apareçam para nós, e elas não vêm por acaso, mas quando nós desperdiçamos as oportunidades de Deus, nós revelamos as nossas prioridades. Quando nós, com as nossas atitudes, com as nossas preferências, nós mostramos quem é mais importante no nosso viver. Quem é mais importante para nós? E a palavra de Deus é bem clara, né? Que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e nos voltar para Ele, confiar e crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e devemos priorizá-lo na nossa vida, de todo modo, para que tudo aconteça, para que a gente possa ter alegria no nosso coração. Demonstrar o nosso interesse por Deus é o que faz a diferença na vida de um crente. E nós podemos testemunhar nisso aqui que nós vimos aqui diante desse homem, que mesmo tendo pessoas que tentaram calar aquele homem, ele quis mostrar mais ainda a vontade que ele tinha de poder estar na presença do Senhor Jesus para ser curado, como assim ele fez. Mas um ponto me chama a atenção aqui, é que depois que aquele homem foi curado, depois que aquele homem conseguiu aquilo que ele queria, ele simplesmente passou a seguir Jesus, glorificando a Deus constantemente, como diz aqui o final do versículo, o final da leitura que nós fizemos, né? Diz aqui 43, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, né? Depois dele ser curado, ele seguia a Jesus glorificando a Deus. E o que muito nós temos visto são pessoas que, ao alcançar o seu propósito, depois que tudo fica bem, depois que nós somos curados, depois que nós somos sarados, quando tudo está indo de vento em popa, nós esquecemos desse Deus. Nós temos essa tendência, corremos o risco de, assim, deixar Deus para um segundo plano, porque agora eu estou saciado. E parece com as nossas necessidades físicas, né? Quando nós temos fome, nós queremos sentar, nós queremos comer.
Nós queremos saciar nossa fome. Porém, quando a gente está satisfeito, bora tomar um café, senta aqui, vamos comer tal coisa. Não, não, obrigado, depois uma outra oportunidade. Da mesma coisa também quanto ao alimento espiritual. Nós corremos um grande risco de estar satisfeito e não vir em busca do Senhor. Não estar na sua presença, não seguir a Jesus. Não seguir a Jesus. Eu vejo que, depois que esse homem foi curado e seguia Jesus, glorificando a Deus, ele estava constantemente na presença do Senhor Jesus. E ali, não somente ele estava suprido das suas necessidades, mas ele estava guardado e protegido, porque a presença do Senhor nos guarda e nos protege de todo o mal. É um cuidado preventivo. É um cuidado preventivo. Quando nós nos preocupamos, independente da situação, de estar na presença do Senhor constantemente. Senhor, está tudo bem, está tudo indo às mil maravilhas, não está faltando nada, está todo mundo com saúde. Eu quero só te agradecer e te pedir, Senhor, que tu continues com teu cuidado, para que não falte, para que eu continue a me alegrar. Não deixa faltar, Senhor. Eu quero estar debaixo da tua mão poderosa constantemente. Como disse aqui o salmista, meu coração se alegra de estar na tua presença. Não permita, Senhor, que eu venha me desviar dos teus mandamentos. É um risco muito grande. É um risco muito grande. E nós temos que pensar no que pode nos levar a perder oportunidades. Olhando para a nossa realidade agora, o que é que pode nos fazer perder a oportunidade? Será ser excesso de trabalho? Será ser a quantidade de trabalho? Será ser a quantidade de trabalho? Eu fico a meditar naquela história de Jonas, que quando ele quis fugir da presença de Deus, quando ele foi na direção contrária de Deus, o inimigo já tinha preparado, deixado à disposição já um barco, um navio, para que ele embarcasse e fosse para onde ele queria. É muito fácil, era muito fácil. Eu não quero ser um crente insensato, nem um pastor insensato aqui, mas eu fico com o pé atrás diante das facilidades. As coisas não vêm fácil para nós, não. As coisas não vêm fácil para nós, não. A presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus no nosso coração, isso não é um selo que vai nos garantir de sermos mais abençoados que os outros. De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz: Deus faz nascer o sol sobre todos e traz a chuva também sobre todos, justo e injusto, pecadores e não pecadores. Mas eu fico com o pé atrás diante de facilidades. Eu quero um emprego. Aparece o primeiro emprego lá, aonde na oportunidade desse emprego, a pessoa é privada de estar na presença do Senhor. Eu fico com o pé atrás. Porque o inimigo, ele arma estratégias para que nós não estejamos na presença de Deus. Eu lembro de um senhor que se converteu, e ele trabalhava com venda de bebida em Capanema. Ele trabalhava com venda de bebida. O pastor Washington também contou um testemunho parecido também de um senhor. Mas em Capanema, lá, esse senhor trabalhava com venda de bebida, e depois que ele se converteu, ele começou a achar que aquilo lá não era bom. Ele tinha tempo para estar na igreja, mas o testemunho não era bom. E ele começou a pedir, a clamar, pedir para Deus, e Deus abriu uma outra oportunidade, uma outra porta
para ele de oportunidade, e hoje ele está muito bem em outro emprego, não tem uma quantia considerável de finanças, pelo contrário, ganha até um pouquinho menos do que ele ganhava com a vida de bebida, mas ele está feliz e satisfeito diante daquilo que ele está vivendo agora. Hoje, eu vi aquele Josué Gonçalves, né? Uma pergunta que fizeram para ele, um marido fazendo uma pergunta para ele: pastor, a minha mulher trabalha com depilação, e eu fico incomodado com isso, porque ela fica depilando homens também, nas suas partes íntimas, e eu fico incomodado com isso. Está certo, pastor? Né? E a resposta do pastor é o seguinte: nós temos que pensar como Jesus. Resposta sábia dele: nós temos que pensar como Jesus. Jesus, no meu lugar, faria o quê? O que eu faço glorifica a Deus? O que eu faço dá um bom testemunho de Deus? Né? Se não, eu oro e coloco diante de Deus para que Deus me dê uma oportunidade do que eu possa me alegrar e dar um bom testemunho. E assim, eu vejo que todos nós, diante da nossa realidade de vida, cada um aqui tem uma realidade de vida, cada um aqui tem as suas prioridades de família, de filhos, de obrigações profissionais, cada um tem a oportunidade, né? Mas as oportunidades que nós temos de Deus, de estar na sua presença, oportunidades para crescer, oportunidades que pela fé, tendo a nossa fé fortalecida, trazer para nós o alívio do sofrimento do qual nós enfrentamos, ter uma vida mais digna, uma vida assim mais tranquila, de paz, de direcionamento de Deus. Diante da nossa realidade, nós temos deixado de lado as oportunidades de estar na presença do Senhor. Eu creio que, como nós lemos aqui em Efésios, e eu quero já encerrar com isso aqui, nós temos que tomar cuidado com a maneira de como nós estamos vivendo. Efésios 5, versículo 15. Temos que tomar cuidado com a maneira de como nós estamos vivendo, não como insensatos, mas devemos viver como sábios. Versículo 16, aproveitando o máximo cada oportunidade que nós temos, porque os dias são maus. E diante do nosso lamento, diante dos nossos pronunciamentos de como nós estamos, porque minha vida está assim, porque é isso, porque é aquilo, nós podemos trocar essas palavras e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de estar aqui, reunido em comunhão para prestar culto a Ti. Te agradecer pelo Teu cuidado. Quantas pessoas lá fora, em outros países, não têm essa oportunidade? Quantas pessoas lá fora andam com um pedaço de Bíblia, de uma folha de Bíblia, escondido nas calças, porque não pode se pronunciar, não pode dar testemunho, não pode fazer nada em público, anda escondido com um pedaço de página de Bíblia, escondido na calça, e se alegra só com aquela porção da palavra ali, e procura a todo momento, nas oportunidades, estar na presença do Senhor. Eu acho que se nós não tivéssemos essa oportunidade, talvez a gente fosse sedento de estar procurando estar na presença do Senhor. Mas como é tão fácil, é tão bom, está aí, né? Parece que a gente fica esnobando. Não podemos perder essas oportunidades, né? Não podemos perder essas oportunidades.
que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coisas básicas da vida: o vestir, o comer, o beber, né? E eu creio que todo o cuidado básico da vida, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos, sabe, né? Nós temos quando nós priorizamos a Deus. Não perca as oportunidades. Não perca. Para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos dar testemunho do Deus vivo na nossa vida. Amém? Eu falava um dia desse, né? Como é que pode? Alguém quer falar no nome de Deus, para motivar pessoas para Deus, mas essa pessoa não faz questão de estar na presença de Deus. Como é que pode?